Editorial. Tenho horror àqueles que se apoderam de uma entidade classista e passam a comandá-la como se todos os associados fossem seus reféns. Esse é um mau costume que nosso Estado precisa extirpar, a fim de que pessoas ou famílias não se perpetuem no poder ou passem os poderes como se fossem deles, ou dividam determinadas entidades como se fossem capitanias hereditárias ou satrápias. O costume monárquico que sobrevive nos estados mais atrasados deste país, ainda nos dias de hoje sobrevivem aqui, de pai para filho, como se estivéssemos no Brasil pós-descobrimento. E isto precisa acabar para entrarmos definitivamente no século XXI. Digo isto e volto a relacionar esse tipo de comportamento com uma entidade que amanhã vai escolher um delegado eleitor, que ficará encarregado de escolher, em nome do nosso Estado, um conselheiro federal para o Conselho Federal de Odontologia. Infelizmente, o nosso Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso do Sul fazia dessa escolha eleição fechada, onde poucos participavam, e as regras, uma delas que quem estivesse inadimplente não poderia votar, era regra criada apenas aqui, para espantar ao máximo os eleitores da entidade, e isso acabou derrubado pela Justiça Federal, abrindo a eleição de amanhã, dia 4, para adimplentes e inadimplentes, como fazem todos os demais CROs deste país. Cada estado escolhe um representante. O delegado eleitor irá a Brasília escolher o futuro conselheiro federal. É um delegado eleitor por estado. Curioso é que a maioria dos associados do Conselho Regional de Odontologia não sabiam desse direito de escolher uma pessoa que pudesse representá-lo na escolha de um conselheiro federal em Brasília. Trata-se de um direito de todos os dentistas associados. É uma obrigação dos associados que lhes foi negada até dias atrás, quando o Conselho Regional de Odontologia do nosso estado tentou fazer uma eleição numa segunda-feira de carnaval. E vendo que não conseguiriam, porque a chapa 2 de oposição se movimentou para desmanchar a votação, que seria uma ação entre amigos, a situação resolveu judicializar a Assembleia, afirmando que muitos daqueles que queriam votar estavam inadimplentes com a entidade. A eleição foi suspensa, a chapa 2 foi ao Judiciário Federal e conseguiu uma liminar atestando que para votar o dentista não é obrigado a estar em dia com o Conselho Regional de Odontologia. Portanto, o voto é livre, seja na chapa 1, que é da situação, a chamada chapa branca, ou para a chapa 2, que é a chapa da oposição. E por que é preciso mudar? Porque a bandalheira, registrada no Conselho Federal de Odontologia, não é mais suportável para os profissionais dentistas em nosso e nos demais estados brasileiros.
Tempos atrás, a Polícia Federal prendeu 5 acusados de desviar dinheiro do Conselho Federal de Odontologia. Entre eles, foi para o Chilindró o presidente Ailton Rodrigues, acusado de desviar dinheiro da entidade através de diárias. Segundo o delegado da Polícia Federal, Dr. Tássio Mus, em um dos casos, um funcionário cupincha do presidente recebeu diárias indevidas, isto é, saiu para ir a um lugar, mas foi parar no outro. Encontraram um funcionário que recebeu 35 diárias indevidas. Ailton Rodrigues, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, disse na reportagem que, aspas, nunca ficou sabendo que havia isso dentro da sua administração, mas acabou acusado pelo procurador federal, Dr. Tiago Lemos, de ser o responsável por todas as contratações indevidas e todos os pagamentos ilegais feitos. Resumindo, se chafurdaram na grana do Conselho Federal de Odontologia. Além das prisões, estou falando da reportagem exibida em caráter nacional pelo Departamento de Jornalismo do SBT. Foram apreendidos pela Polícia Federal 250 mil em dinheiro e 6 carrões de luxo, entre eles uma Porsche. Segundo a Polícia Federal, o valor desviado pode ultrapassar a 30 milhões de reais. Os acusados foram denunciados por peculato, estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o doutor Marcelo Chaves, secretário de Controle Externo do TCU, se condenados os membros dessa, que ele qualificou como quadrilha, terão que devolver todo o dinheiro desviado da entidade. Por isso que é importante que todos associados em dia ou não com o Conselho Regional de Odontologia do nosso estado, que não concordam com essa bandalheira, compareçam amanhã das 10 às 10h30 e votem. E atenção, a eleição de amanhã não vai ser catimbada, porque fiquei sabendo que desta vez haverá membros da Justiça Federal para que a liminar não seja desrespeitada como foi da vez passada. Haverá acompanhamento, certamente, de um delegado da Polícia Federal e da imprensa. E quem tentar tumultuar, desrespeitar a eleição, poderá sair de lá preso por desrespeitar ordem judicial. Eu quero, como todos os brasileiros querem, que a eleição seja limpa e que passem uma borracha nesse passado feio, nesse compadrismo existente dentro do CRO daqui quanto do Conselho Federal de Odontologia. Por isso é preciso mudar. Afinal, este país precisa ser passado a limpo, mas para que isso aconteça, dependerá, no caso do CROMS, dos dentistas, que são os eleitores e que deverão comparecer amanhã das 10 às 10h30. O mesmo fica valendo para a eleição estadual deste ano em todo o país. Caberá a você, eleitor, votar ou não nisso que aí está, sem puxar a brasa para a sardinha de quem quer que seja, mas querendo ver jogo limpo e sem catimba
eu também vou lá no CRO acompanhando tudo isso. Legal? Bom dia. Difusora 101.